E o fato dele se sentir sozinho, né? Ele diz, só sobrou eu. Mataram todos os profetas, só tem eu. Né? Aí ele se sente só, né? Pelos estudos religiosos, o mundo no passado, ele era mais estressante ou existia o estresse? E pelo lado psicológico, o mundo era mais estressante, hoje é mais estressante ou ele já era estressante? Pelos dois ângulos, pelo ângulo religioso e pelo ângulo da psicologia. O João vai responder, mas deixa eu só fazer uma colocação, voltando a essa questão do Elias. E na realidade ele achou que estava sozinho, mas não estava sozinho. Haviam outros também servos de Deus que não tinham se dobrado diante dessa imagem de Baal, desse falso Deus chamado Baal. E isso é interessante, que às vezes a pessoa ela fica reclusa, ela desenvolve essa síndrome, né, essa depressão, esse pânico, e ela acha que ela está sozinha. E na realidade tem várias outras pessoas que poderiam estar ajudando, socorrendo, mas ela acaba se trancando, né? O Joel vai estar falando sobre esse tema que você levantou, Chagas, mas quando a gente estuda a história, desde que o homem existe, sempre teve violência, sempre teve estresse, sempre teve desgaste, né? Talvez com facetas diferentes, não é isso, Joel? Então, eu diria assim, houve uma época que essas enfermidades todas da alma não era tão visível assim. Isso nos parece que, sim, no decorrer da história da humanidade, o que aconteceu? Houve uma época que era a religião que dava as cartas ao mundo, ela que orientava a forma de pensar, a forma de agir. Mas chegou numa época dessa história, na Renascença, por exemplo, que o homem aboliu tudo que é de fé, metafísico, de espiritual, de absoluto, de revelação sobrenatural. O homem chegou a um ponto, nós não precisamos mais disso. Então tudo começou a se explicar a partir daquilo que é material, daquilo que é científico. Então, o que aconteceu com esse ser humano? Ele anulou essa questão fundamental nele, ele desconsiderou toda a questão espiritual dele. Então a gente, quando lê o ser humano, quando o ser humano não considera esse lado que ele tem, que é a sua espiritualidade, quando ele rejeita as artes, por exemplo, quando ele rejeita a poesia, tudo isso ele está anulando aquilo que contribui, não é a única coisa, mas contribui para a sua inteireza. Então diríamos assim, que o tempo de hoje é um tempo mais científico, é um tempo de técnicos que se recusa tudo quanto é aspecto sobrenatural. Então a ciência ela é contrária à fé? Não seria contrária, mas olha só, até voltando ao caso de Elias. Elias ele teve todo aquele sintoma, toda aquela dificuldade, mas era um homem temente a Deus. E porque ele era um homem ligado às coisas espirituais, Deus tratou com ele, ele se permitiu ser tratado. Hoje, como Dostoiévski, escritor russo evangélico do século retrasado, ele fala que o coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Deus, ou seja, o homem, ele é emocional, ele é espiritual, ele é de carne e osso. Então, existem áreas hoje que o homem não está preenchendo na sua vida. Então, ele pensa na ciência, pensa na tecnologia, mas ele esquece que ele também tem uma alma, tem um espírito. Então, como diz o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. Então, fica um vazio que não é preenchido, né? Perfeito, eu tenho que sair para mais um break aqui, mas antes queria deixar uma provocação no ar. Nós estamos com o tema Enfrentando Problemas Emocionais com Sabedoria. Mas quem tem sabedoria sofre de problemas emocionais? Vamos para o Minuto de Saúde, Minuto Multimagem, o intervalo, a gente volta já já. Muito bem, a gente está voltando com o terceiro e último bloco, conversando aqui com os dois pastores da Igreja Batista, pastor Joel Batista, pastor Sérgio Luizeto, acompanha também do Fernando Chagas.
E o tema enfrentando problemas emocionais com sabedoria, eu deixei a pergunta. Quem tem sabedoria sofre com problemas emocionais? Pastor João. Em primeiro lugar, a gente precisa conceituar o que é sabedoria, né? A gente faz uma distinção, enquanto na teologia, entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento tem a ver com saber lidar com as coisas. Sabedoria tem a ver com lidar com gente, com pessoas. Então, tanto que na Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, o relacionamento pessoal com Deus é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, você vai ver que existem pessoas que têm muitos conhecimentos técnicos, científicos, mas são péssimos nos relacionamentos. Tem muitos. Consequentemente, a dificuldade maior é lidar consigo, com você mesmo. Porque falta sabedoria para lidar com gente. E tem muito na relação de trabalho, né? Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas não tem a sabedoria de tratar com seus funcionários. Aliás, o livro de Provérbios, o que mais orienta o livro de Provérbios é que nós busquemos sabedoria. E buscar sabedoria a todo custo, pedir a Deus sabedoria, e ele vai dizer, peça sabedoria a Deus, que Deus concede sabedoria de forma liberal. Às vezes o ser humano ele é inteligente, ele é capaz, mas ele não tem sabedoria. Aquele momento que ele tem que parar, tem que refletir, aquele momento que ele tem que ceder, mas às vezes ele é inflexível. A sabedoria vai nos ensinar a nos comportar, nos relacionar com os demais. Inclusive, quando você levanta essa questão da fé e da ciência, lembrei agora, durante o intervalo do bloco, que hoje na Igreja Batista do Marapé, no Canal 1, na Pinheiro Machado, amanhã à tarde e no domingo, está fazendo palestras o professor Adalto Lourenço. Ele é um cientista, né? E ele mostra, através da ciência, a questão da criação, de que realmente há um Criador para esse universo onde nós vivemos, né? Então, quando nós buscamos a sabedoria, nós aprendemos a nos relacionar melhor com as pessoas e até resolvemos melhor questões mal resolvidas, né? Mas essa questão, né? Como é que a gente pode fazer, Pastor Joel e Psicólogo Joel, né? Como é enfrentar problemas com sabedoria? Qual seria a sua receita? Então, a gente não tem uma receita única, né? A gente pode dar alguns caminhos. Mas tem tratamento? Com certeza, né? Dizer que a gente não tem problema, ou a pessoa quanto mais sábia, tem um relacionamento mais íntimo com Deus, não tem problema. Isso não é verdade. É só você ler do Gênesis ao Apocalipse. Você vai encontrar sempre homens extremamente sábios de relacionamentos com Deus, com pessoas, mas com problemas para serem resolvidos. A questão o problema acontece. Ele sempre acontece. Viver é correr risco do caos. Você, independentemente, a chuva quando cai, pesada ou não, cai sobre todos. Aliás, tem uma coisa muito legal que eu acho em Jesus. Ele faz uma leitura em termos de estrutura humana. Ele fala assim, como é que ele compara o ser humano? Ele compara em uma determinada vez como uma casa. Então ele fala assim, aquele que ouve a minha palavra e a cumpre, eu considero como o homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Veio a tempestade, veio o furacão, veio o terremoto, bateu sobre aquela casa e aquela casa não caiu. Mas aquele que ouve a palavra dele e não cumpre, é semelhante ao que o homem que construiu a casa sobre a areia. Veio a tempestade, o furacão, o terremoto, bateu sobre aquela casa e caiu. Você percebe que os problemas vieram tanto para aquele que construiu a casa sobre a rocha, quanto para aquele que caiu. Mas depende um pouco da estrutura também. Da estrutura. Mas a fé, ela te dá essa estrutura? Quando você, você tem fé, você tem essa estrutura. Eu lembro de uma revista, Circulação Nacional, e também de um programa de uma emissora muito conceituada em nosso país, que trouxe a seguinte matéria: quem tem fé vive melhor. E aquela questão, quem tem fé vive cerca de 25 anos a mais daquela pessoa que não tem fé, porque o seu sistema, a fé estimula o sistema imunológico, né? Aquela questão de que sabe enfrentar as dificuldades
com muito mais força, tem um problema, tem a dificuldade, mas olha, eu estabeleço enfrentar com sabedoria, com dignidade. E o que a gente percebe hoje é que às vezes as pessoas estão jogando as coisas para debaixo do tapete. Tem um problema com o vizinho e aquilo vai crescendo, vai estressando cada dia mais. Mas seria mais interessante se usasse de sabedoria. Vizinho, eu te fiz alguma coisa? Vamos corrigir, vamos consertar essa situação. Como o homem hoje, o ser humano hoje, o homem, ele não vai fazer exame de próstata. Por quê? Por causa do preconceito. E o que ele está fazendo? Ele está sendo insensato. A sabedoria diz que ele deveria fazer o exame, mas ele faz um preconceito, estabelece um preconceito, e de forma insensata não cuida da sua saúde, e aí quando vai cuidar, já é tarde demais, né? Abrir espaço para algumas perguntas que estão chegando aqui, né? Irmão Rogério, que participou do Semear. Felicita aqui a gente aqui, especialmente o pastor Joel. Bom, e a todos do programa, a gente também manda um abraço para ele, né? O Joel já disse que conhece o Semear, conheço. irmão. O Semear já esteve lá, né? Uhum. Nelson e Cida Astúrias. Somos da Primeira Batista do Itapema, é isso? Da Igreja Batista do Itapema, e parabenizamos também os pastores, né? Obrigado também pela participação, né? O Silvio do Rio Branco, foi publicado no jornal que cresceu muito o número de evangélicos que fazem parte de falsas doutrinas evangélicas, que se dizem, mas não são. Como é que fica isso? Tem muito clone por aí de evangélicos. Existem evangélicos e evangélicos, existem advogados e advogados, médicos e médicos, motoristas e motoristas, né? Existem entrevistadores e entrevistadores. Aliás, hoje até fiz a parte de vocês, né? Nos ajudou, tá bom. Mas em todo lugar Está se adaptando, né? tem um lado bom e tem um lado... Tem um ser humano que vai para o bem e um ser humano que vai para o mal. Isso Por outro lado, em relação a essa questão que ele coloca, Jesus, aliás, o apóstolo Paulo já falava sobre isso, século I. Existem pessoas que pregam com boa mente, existem pessoas que pregam por inveja, outros pregam por contenda. Ele disse que me importa. Me importa que o evangelho seja pregado. seja anunciado. Entende? Então, se a gente ficar preocupado com esses, a palavra de Deus diz, aquele que não é contra nós, é por nós. O importante é chegar a mensagem. É verdade. É melhor que seja, com boa mente, com boa doutrina. Claro. Mas, infelizmente, Nem sempre é assim, né? sempre assim. Maria da Cruz, Vila Ema, manda um abraço aqui aos pastores e pede para que orem por ela. Ela está muito feliz de acompanhar os pastores no programa, a gente agradece também a sua participação. Uriel Vilas Boas, alô Uriel, obrigado por estar conosco mais uma vez. Como interpretar a atitude de alguns pastores que se colocam como milagreiros? Isso não pode causar um problema emocional? Não é perigoso? Pergunta Uriel. Olha, nós devemos pregar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A ênfase deve ser a pregação da palavra de Deus. A questão da cura, a questão da transformação do milagre vai ser uma obra da ação sobrenatural espiritual de Deus, né? Como foi colocado aqui por ele, a questão é que é importante que o evangelho seja pregado. Agora, existem pessoas que dão ênfase a essa questão do milagre. Creio em milagres, creio em cura, creio, mas creio que a ordem do Senhor é anunciar a palavra, questão do comportamento, o ser humano andar em novidade de vida. O maior milagre que pode acontecer é o ser humano ser transformado, se tornar uma pessoa melhor para conviver na sociedade. E a transformação da sua alma se tornando um sujeito do bem, um sujeito temente ao Senhor, e que vai ajudar os outros. Esse é o maior milagre, né? A transformação do ser humano como uma pessoa melhor. Assim, eu diria assim, que essa questão de gerar ou não gerar problema emocional, seja através de ensinos duvidosos ou não, vai gerar em função da estrutura que você tenha, ou se ela é frágil ou se ela é forte. Então, assim, não só essa questão, como ele colocou, essa questão espiritual, mas também de outras origens também. Você pode ter muito trabalho e não ter problema de ordem emocional. Você pode ter, por exemplo, problema de ordem afetiva, mas, entretanto, não desestrutura você. Mas por que não desestrutura você? Porque você tem uma base boa,
você tem aquilo que a gente chama, que é fundamental para não criar outros problemas emocionais na vida familiar, é que a gente chama de amor fundamental. Um indivíduo que tem isso, que a gente chama de amor fundamental, tem um autor que é Cecil Osborne, ele diz que o amor fundamental é composto de 3 A's. A de amor, A de afeto, A de aprovação. Então você cresce, você nasce num ambiente assim, em que você tem afeto, aquele amor falado, né? Não só falado, mas o tato, o carinho, aquele lar que você cresceu, nasceu, ou está gerando esse lar, que você está criando esse amor fundamental. Você diz que tem aprovação, não é aquele pai que está sempre criticando. Em resumo, tudo depende da família. A origem é lá. A origem é lá. A origem é lá. Se lá você recebe, você vai dar. Porque a família é a célula da sociedade, Exato. né? É onde tudo O acontece. Francisco Hélio do Maitá pergunta o seguinte, ainda com relação à questão aí do estresse, problemas emocionais, né? Se o estresse causa dores musculares, pode causar mesmo. Né? Com certeza. Sim. Dores musculares, Dor dor de de cabeça. cabeça, tudo quanto é dor, estresse pode causar. Edgar, uma coisa interessante, o Amy Winehouse, 27 anos, conquistou o mundo, extremamente infeliz, Talentosa, né? Talentosa. e morreu do jeito que morreu. E um conterrâneo dela, com 90 anos, John Stott, que me influenciou o pastor Joel e tantos outros estudantes de teologia, né, deixou um legado da mesma comunidade, né, do mesmo país. Qual a realidade? A fé de John Stott, a questão da estrutura que ele tinha e da falta de estrutura da Amy Winehouse. Aí tocou num ponto importante, Luizeto. Faltou Jesus para o Winehouse na visão da Igreja Batista? Talvez faltou assim, ela ser centrada. A fé, ela nos chama a uma centralidade. O apóstolo Paulo ele diz assim, para a igreja em Filipos, aos filipenses: seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio conhecido de todos, perto está o Senhor. A fé em Jesus nos dá esse equilíbrio. Legal. Finalzinho aqui do Espaço Regional, estamos em cima da hora. Eu quero agradecer aqui os dois pastores, pastor Joel Batista, obrigado por estar conosco, espero que volte sempre. Obrigado ao pastor Luizeto também, mais uma vez, pela participação. Deus abençoe. Obrigado ao Chagas, a você que nos acompanhou. Os caracteres nos atropelam, como sempre. O painel regional fica por aqui, volta amanhã, 10 da noite. Boa noite, obrigado, até lá.